Em 10 anos de casamento, meu marido passou mais tempo desempregado do que trabalhando. Quem segurava a barra de tudo dentro de casa era eu e eu. Ali do lado dele, sempre apoiando a época que ele passou mais tempo trabalhando, foi nos 2 primeiros anos do nosso casamento. Ele trabalhava mal o irmão dele numa oficina de carro, mas aí teve uma desavença entre ele e o irmão dele. Ele largou o emprego, falou que ia trabalhar por conta própria, sem ter ninguém para estar mandando nele, que ele abriu uma oficina em casa mesmo, e eu dei todo o apoio para ele. Ajudei ele a comprar as coisas para a oficina, mas não foi para frente, né? Porque ele só abria no dia que queria. Nessa época, eu já estava trabalhando de professor e estava de licença maternidade, e quando a oficina não foi para frente, ele começou a vender tudo, falando que investia em outra coisa, que aquilo não era a coisa certa para ele, e eu dando apoio em tudo que ele falava. Porque eu tinha a esperança dele se encontrar e assumir o papel de provedor de casa. Porque eu trabalhava, mas o que eu ganhava não dava para sustentar nossa família e com o bebê dentro de casa. Quando a minha licença estava para acabar, ele começou a me perguntar como que a gente ia fazer para cuidar da nossa filha, se eu ia pagar uma pessoa para ficar cuidando dela. Aí ele começou a falar que o melhor seria se ele ficasse dentro de casa, cuidando da casa, cuidando dela para me trabalhar. Eu nem sabia nem o que fazer, porque a minha família não morava perto, a família dele também não. Seria mais fácil ele estivesse trabalhando. Aí eu podia pagar uma pessoa adequada para cuidar da nossa filha, mas como ele não estava trabalhando, foi o jeito de deixar minha filha com ele. Continuar trabalhando para sustentar a família. E eu confesso que ele cuidava bem da casa, cuidava bem da nossa filha, mas isso era quando ele não colocava na cabeça outra ideia de um novo empreendedor. Às vezes eu só via minha filha quando eu voltava para casa à noite. Ela já estava dormindo porque eu passei a trabalhar nos períodos matutino, né, vespertino e noturno. Às vezes a gente tinha discussão dentro de casa porque eu falava para ele arrumar um emprego para ele, me dar pelo menos um período livre com a minha filha, mas ele sempre inventava uma desculpa. Isso aconteceu durante o casamento inteiro. Eu tinha que sustentar ele e dar de tudo para ele e para nossa filha, enquanto ele ficava dentro de casa sem fazer nada, entre aspas, porque ele cuidava da casa e cuidava dela. E quando ele falava que estava pensando em começar a trabalhar de casa, mas precisava de dinheiro para investir, eu dava um jeito de arrumar o dinheiro e dava para ele, mas logo era esquecida as conversas de trabalho. Até que um dia ele me falou que tinha arrumado um emprego num aplicativo de transporte, mas para isso dar certo, eu ia ter que deixar o carro com ele, transporte público, para ir trabalhar. E eu ia ter que sair de casa mais cedo e chegar em casa mais tarde, mas concordei que pelo menos ele tinha arrumado um emprego. E eu ia reduzir a minha carga de trabalho. Eu perguntei como que a gente ia fazer com a nossa filha e ele falou para mim não me preocupar com isso, que já tinha conversado com a vizinha e ela ia ficar cuidando dela. Fui na casa da vizinha, conversei com ela, a gente acertou tudo. Ela falou para mim não me preocupar com ela, ia cuidar da minha filha, como se a minha filha fosse dela, né? Então eu fiquei tranquila, dei o meu carro para ele trabalhar, o tempo foi passando e nada mudou dentro de casa, nada de dinheiro e nada de dinheiro entrar. Eu continuava dando dinheiro para ele, para tudo que ele precisava, até para colocar combustível no carro. A única coisa que mudou foi a minha filha começar a dormir na casa da minha sogra, porque a vizinha tinha algum imprevisto, não podia ficar com ela até eu chegar do trabalho.